Ladrões de sindicato transformaram o Brasil no sindicato dos ladrões. Digo isso com muita tranquilidade. Eu disse ao Flávio, Flávio, você me desculpe, você não montou uma chapa do governo do Estado. Você montou uma gangue para se candidatar. Isso está prejudicando, inclusive, ele no Estado aqui. Quando é que o senhor falou isso pro Flávio? Já há algum tempo. E por que ele manteve esses nomes? Essa é uma pergunta que ele pode responder. Porque, por exemplo, colocar a mãe dele, Rogéria Bolsonaro, como primeira suplente do Canela é até uma falta de respeito com a mãe dele. Em entrevista ao podcast Iron Talks, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, revelou que alertou pessoalmente o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro sobre os riscos de manter determinados nomes em sua chapa no estado do Rio de Janeiro. Segundo Garotinho, ele disse diretamente a Flávio que a composição montada para o Rio não era uma chapa política, mas uma gangue de candidatos com envolvimento em corrupção e ligações com milícias. O ex-governador destacou que Flávio tinha ciência dessas informações por meio dele próprio e que, apesar dos alertas, os nomes permaneceram na composição do partido. Comenta aqui embaixo se você acha que Flávio sabia do que estava acontecendo. E confira agora o que mais Garotinho revelou sobre cada um desses nomes. Muitos policiais, né, envolvimento a milícia. O senhor não tem medo de sofrer nenhum tipo de retaliação nesse sentido? Não tenho dúvida disso, né? Mas eu tenho uma vantagem, eu não tenho medo de morrer, né? Eu estou com 66 anos, Papai do Céu sendo muito generoso comigo, pode me dar uns 14 anos a mais eu chegar aos 80, né? Já é uma vida bastante vivida. Então eu quero cumprir esses anos que me restam, sendo útil à sociedade do lugar onde eu moro. Não é o primeiro caso. Toda a denúncia contra Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia, foi feita por mim. Ele é da minha cidade, Campos dos Goytacazes. Contra o outro deputado que está preso, Tiago Rangel, também foi feita por mim. Ele também é da minha cidade, Campos dos Goytacazes. Conheço bem os dois. A denúncia contra Cláudio Castro e o seu secretariado, praticamente todo ele envolvido, também foi feita por mim, item por item, secretaria por secretaria. É até de se estranhar que o Cláudio Castro ainda esteja solto. Porque diante de tantos fatos, né, de corrupção, ele só tenha sofrido até agora a perda do mandato, porque renunciou, e algumas buscas e apreensão. Mas a situação dele é muito complicada. Não sei como é que ele vai fazer, não. Agora, governador, esses são nomes, alguns desses. Essas pessoas têm muitos amigos. E eu vi algumas notícias na imprensa do pessoal tentando. E aí, óbvio, o senhor é uma pessoa que sofreu também, e até queria te perguntar sobre isso, sobre perseguição da justiça. Mas eu vi parte da imprensa tentando fazer algum tipo de associação entre esses nomes e o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Qual é o limite que o senhor entende entre justiça concreta e perseguição? Olha, no meu caso específico, eu fui preso por um processo conduzido sobre distribuição de cheque cidadão, que é um benefício social, em troca de voto. Essa era a acusação. Não é que eu tinha roubado nada, que eu tinha me beneficiado de nada. Era tão clara a tentativa de evitar que eu continuasse a denunciar o Sérgio Cabral, que eu fui preso um dia antes do Cabral. Porque quando eu denunciei o Cabral, tinha uma quadrilha junto dele. Tinha gente da Justiça, poderosa no Rio de Janeiro, tinha o próprio chefe do Ministério Público, gente da polícia, e toda uma engrenagem corrupta que voltou ao poder logo assim que o Cláudio Castro ganhou o governo estadual, numa aliança ali, caçando o
também envolvido em corrupção, o juiz Witzel. Sim. Né? Pois bem, o Flávio Bolsonaro, ele tinha ciência, por mim, eu disse a ele, eu sou um cara anti-PT, para deixar claro aqui. Né? Não voto no PT, já votei, eu já me arrependo amargamente de ter ajudado a fundar o PT, porque eu fundei de uma forma idealista. E vi que aquilo que era um sindicato de trabalhadores virou um sindicato de ladrões. Né? Ladrões de sindicato transformaram o Brasil no sindicato dos ladrões. Digo isso com muita tranquilidade. Eu respeito por muitos militantes petistas, mas a cúpula do PT se corrompeu. O Flávio tinha pouca influência no governo Cláudio Castro. Se ele nomeou, foi um secretário, Gutenberg Fonseca. Não vi ele nomear grandes nomes. Esses nomes são do núcleo do Cláudio Castro, que é um cidadão que se diz de direita, né? Mas que eu acho que ele não sabe nem o que é direita. Uhum. Tem muita gente hoje em dia, você me perdoe falar isso, que o cara diz assim, eu sou de esquerda, não sabe o que é esquerda, eu sou de direita, também não sabe o que é. Gosta de uma pessoa que está nesse caminho, né, seguindo esses princípios, mas eu não creio, né, que isso chegue a atingir diretamente o Flávio Bolsonaro. Agora, eu numa conversa com ele, meu filho, inclusive, é candidato a deputado federal pelo PL, para você ver como não tem nenhuma conotação política. Sim. As denúncias que eu estou fazendo. Senão meu filho não ia se candidatar no partido. Eu disse ao Flávio, Flávio, você me desculpe, você não montou uma chapa do governo do Estado. Você montou uma gangue para se candidatar. Isso está prejudicando, inclusive, ele no Estado aqui. Por quê? O Jair Bolsonaro ganhou com 12 pontos de frente do Lula no Rio de Janeiro. Hoje o Flávio está 2 pontos atrás do Lula no Rio. Eu disse a ele, olha, você tem um candidato a senador que vai ser preso ou ficar inelegível. Cláudio Castro, ficou. Você tem um outro candidato que certamente será preso, que é o Canelo, está preso. Você tem um candidato a governador que não resiste, o Douglas Ruas, a 5 minutos de investigação. O Bacelar, a acusação contra ele é que ele era o político escolhido pelo Comando Vermelho para tratar junto ao governo. E tanto isso é verdade que o maior financiador da campanha do Rodrigo Bacelar, diga-se de passagem, do União Brasil e do Cláudio Castro, é um empresário que ainda está solto, que esse empresário lavava dinheiro em seus postos de gasolina do Comando Vermelho. Então, assim, eu entendo que... Quando é que o senhor falou isso pro Flávio? Perdão, quando é que o senhor falou isso pro Flávio? Já há algum tempo. E por que ele manteve esses nomes? Essa é uma pergunta que ele pode responder, porque, por exemplo, colocar a mãe dele, Rogéria Bolsonaro, como primeira suplente do Canela, é até uma falta de respeito com a mãe dele. Né? Eu entendo até que ele possa ter problema com a madrasta dele aí, a Michele, mas com a mãe, né? Sinceramente, eu acho assim, os pais nunca são iguais aos filhos, né? Eu tive uma relação muito próxima com Jair Bolsonaro, porque nós somos deputados juntos. E você pode falar qualquer coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro é autoritário, o Bolsonaro defende ditadura, mas eu nunca vi ninguém dizer que o Bolsonaro estava envolvido com corrupção. É o que a gente ouve, todo mundo fala a mesma coisa. Não, eu estou falando que eu convivi com ele. Sim. E nunca
notei nenhum traço nele de vaidade, ou daquele cara que fica se exibindo. O Canela tinha uma coleção de relógios em casa de R$1 milhão. Um carro de 2,5 milhões. Eu nunca vi o Jair Bolsonaro, um cara que chegava lá, do jeitão dele, falava às vezes uma bobagem, adorava contar piada, mas eu nunca vi, no tempo que eu convivi com ele, nada que demonstrasse que ele tivesse, assim, vaidade, fosse o cara pegado a dinheiro. Nunca percebi isso. Pode ser que eu esteja enganado, mas nunca percebi isso. Então, assim, deixando claro que meu compromisso jornalístico, que é a minha profissão, ela não tem, a minha profissão, compromisso partidário e nem político. Eu gosto muito, eu sou leitor assim, permanente, de um cara que para mim foi o maior cronista da época em que eu passei a me apaixonar pela leitura. Sou uma pessoa que leio muito. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues era um cara odiado pela direita e odiado mais ainda pela esquerda. A esquerda xingava ele de tudo quanto é nome e a direita também. Numa certa ocasião, ele já perto, né, do seu falecimento, perguntaram a ele: mas Nelson, você é um cara revolucionário que escreveu grandes peças de teatro, vestido de noiva, isso e aquilo e tal. Por que na ideologia as pessoas dos dois lados batiam em você? Ele disse: porque eu sou jornalista. Uhum. E jornalista tem compromisso com sua excelência, o fato. Não importa se esse fato vai atingir a direita ou a esquerda. Eu tenho compromisso com o fato. Corrupção não tem partido. A política vem demonstrando que a visão de mundo é uma escolha ideológica. A corrupção é uma questão de princípios. Perfeito. Né? Você pode ter gente honesta e desonesta em qualquer segmento ideológico. Segundo Antony Garotinho, os nomes que ele apontou como problemáticos para a candidatura de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro são 3. O primeiro é Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que, segundo o ex-governador, seria o político escolhido pelo Comando Vermelho para intermediar relações com o governo. O segundo é Márcio Canela, ex-prefeito de Belford Roxo, preso recentemente pela Polícia Federal com uma coleção de relógios avaliada em R$1 milhão, 11 carros de luxo, sendo um avaliado em R$25 milhões, armas e aproximadamente R$800 mil em espécie. O terceiro nome citado por Garotinho é Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, que, segundo ele, ainda não foi preso, apesar das denúncias que o próprio Garotinho protocolou junto ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal em Brasília. Para Antony Garotinho, a manutenção desses nomes na órbita do PL no Rio de Janeiro representa o maior risco concreto para a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência em 2026. Segundo ele, o PT já tem um argumento pronto: mostrar o Rio de Janeiro tomado pela milícia, pelo tráfico e pela corrupção sob gestão do PL e perguntar se o Brasil quer se tornar um grande Rio de Janeiro. O ex-governador avaliou no Iron Talks que Flávio vai gastar boa parte da campanha se explicando sobre essas vulnerabilidades ao invés de apresentar propostas ao país. Para Garotinho, a saída seria Flávio bater na mesa agora, reorganizar a chapa no Rio, afastar esses nomes e mostrar que tem pulso para liderar. Nas palavras do ex-governador, quem não decide, perde. E o eleitor está esperando de Flávio Bolsonaro exatamente essa postura de liderança que até agora não apareceu. Comenta aqui embaixo o que você acha. Flávio ainda tem tempo de virar esse jogo? Decifra política.